Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Nós sabemos que a matemática, ela tem algumas operações, né? Nós chamamos de operações básicas, que é a raiz aí dos cálculos matemáticos. Essas operações são as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? Aí com o passar do tempo, foram necessárias novas operações aí, que já não são tão básicas assim. Então depois dessas quatro, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, foram elaboradas, né, criadas operações como a potenciação e depois ainda a radiciação. Tá legal? Então nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre a radiciação. E a radiciação é dividida em algumas partes, né? Como a multiplicação de radicais, a divisão, a soma entre eles. Então, faremos aqui uma bateria, né? Alguns episódios, explicando cada etapa aí da radiciação. E hoje vamos começar a falar com a multiplicação de radicais aí. Tá legal? Então vamos lá, Coloquei aqui diversos exemplos para você entender, né, em que momento é legal você utilizar esse princípio aqui de radiciação da multiplicação de radicais. Olha só, e como, né, que isso pode ser feito? Aqui no exercício A, nós temos a multiplicação de dois radicais. O primeiro é a raiz quadrada de 5 e depois vezes a raiz quadrada de 10. Então o que você percebe? Para você poder fazer a multiplicação de radicais, é importante que o índice seja o mesmo para todos os radicais que serão multiplicados. Por exemplo, esse é a raiz quadrada, eu vou multiplicar com uma raiz quadrada. Aqui é uma raiz cúbica, só pode dar certo se eu multiplicar por outra raiz cúbica. Tá legal? Raiz cúbica com raiz cúbica, não é? Esse aqui é a raiz quadrada e esse é a raiz quadrada, aí é legal. Agora se você tiver, por exemplo, assim, olha, uma raiz quadrada e uma raiz cúbica, não dá para você fazer a multiplicação de forma direta. Você vai ter primeiro que fazer um trabalho aí com os índices, né? Que é tirar o MMC, enfim, é deixar os dois radicais com o mesmo índice. Mas isso é assunto aí para uma videoaula futura, tá legal? Hoje o nosso objetivo é só a multiplicação simples, né? Essa multiplicação, então, nós temos que ter sempre os mesmos índices aqui, Se você for calcular a raiz quadrada de 5, não vai dar um número exato, vai dar 2, aí alguma coisa, não é verdade? E a raiz de 10 também, ela vai dar 2, alguma coisa aí. Então, qual é o princípio, né, de nós fazermos a multiplicação de radicais? É facilitar esse encontro desses valores aí. Então aqui, raiz quadrada e raiz quadrada, a multiplicação vai dar origem a uma nova raiz quadrada, ok? E podemos fazer 5 vezes 10, 50. Você viu? Tranquilo, né? A multiplicação. Só é importante você frisar, né? E você lembrar que o índice tem que ser igual aqui. Tranquilo? Bom, a raiz de 50 depois, ela pode ser calculada ou por aproximação ou pela simplificação, né? Então, esses dois capítulos de simplificação desse raiz quadrada de 50, ou então a extração da raiz quadrada por aproximação, também será um episódio futuro aí de videoaula, ok? Então, por enquanto, a raiz de 5, raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 10, é o mesmo valor que a raiz quadrada de 50. Fácil, né? Se desse para extrair aqui, claro, de forma direta, nós extrairíamos, né? Por exemplo, aqui, nós temos a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 40. Você percebe, nem o 2 tem raiz quadrada exata, nem o 5 e nem o 40. Então, se fôssemos calcular individualmente, daria muito trabalho. É como esse, eu teria que fazer dois cálculos, a raiz de 5, a raiz de 10 e depois fazer o resultado vezes o outro, né? Com essa operação, eu faço só uma conta aqui de aproximação para a raiz de 50. Facilita o trabalho. Mas esse daqui então, a raiz quadrada vezes raiz quadrada vezes raiz quadrada, vai gerar outra raiz quadrada. E agora, vamos multiplicar aqui os radicando. Olha lá, 2 vezes 5 vai dar 10. 10 vezes 40, 400. Viu? Né? Ao invés de fazer 3 contas aqui separadas e depois multiplicar, eu teria que extrair a raiz de 2, a raiz de 5 e a raiz de 40. E depois fazer a multiplicação desses valores.
com vírgula inclusive, né? Então assim, com esse processo, ó, chegamos na raiz quadrada de 400. Ficou muito mais fácil, porque a raiz quadrada de 400 vai dar 20. Porque 20 vezes 20 dá 400. Você viu que tranquilo que fica quando você trabalha com a multiplicação aí de radicais? Olha só, hein? Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 40 seria um cálculo trabalhoso. Mas com essa propriedade que nós utilizamos, olha lá, o resultado deu 20. Ficou bem mais fácil, né? Aqui também, ó, raiz quadrada vezes a raiz quadrada vai dar origem a uma nova raiz quadrada. E aí, ó, a raiz de 16, eu não preciso multiplicar 16 por 9, tá vendo? Ó? Por que eu não vou multiplicar aqui? Porque eu já sei, ó. Então, esse passo é desnecessário. Então, antes de multiplicar direto, analisa os valores, vê se ele tem raiz exata, ó. Nenhum desses tinha raiz exata. Então, eu multipliquei. Aqui não, ó. A raiz quadrada de 16 será 4 vezes a raiz quadrada de 9 será 3. Então, 3 vezes 4, 12. Tá vendo? Muitas vezes, ó, quando a raiz é exata, eu nem vou multiplicar. Eu já extraio as raízes, o resultado das raízes, e faço a multiplicação, né? Então, vamos lá, ó. Próximo exemplo. Raiz quadrada de 3 não será exata. Raiz quadrada de 12 também não será exata. Então, nesse caso, é conveniente nós multiplicarmos, ó. Raiz quadrada vezes raiz quadrada gera uma raiz quadrada. E aqui nós temos 3 vezes 12, 36. Olha só, aqui parecia difícil, né? A raiz de 3 é um número complicado para trabalhar, e a raiz de 12 também, que daria 3, alguma coisa aí. Com essa propriedade que nós multiplicamos, raiz quadrada de 36. Aí não tem graça. A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 volta aqui para 36. Legal, né? Você viu como facilita usando essa propriedade da multiplicação aí, hein? Ela deverá facilitar a sua vida em breve aí, muitos cálculos, hein? É bom você conhecer. Aqui, olha, nós temos a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 9, ó. Não existe, de forma com valor exato, a raiz cúbica de 3, nem a raiz cúbica de 9. Então, do jeito que está, vai dar trabalho para fazer essa conta. Mas vamos tentar, então, usar a propriedade da multiplicação, porque, no mínimo, ao invés de fazer o cálculo com duas raízes, nós vamos fazer com uma só, como no caso aqui do exercício A. Bom, vamos lá. Raiz cúbica vezes a raiz cúbica vai gerar uma nova raiz cúbica. É importante conservar aí o índice, né? E agora multiplicar, ó. 3 vezes 9, 27. Tá aí. O que parecia difícil nesse formato, aqui ficou facilitado, ó. A raiz cúbica de 27 vai ser 3, não é? Porque 3 vezes 3 vai dar 9, e 9 vezes 3 volta para 27 aí. Viu? Fácil, tranquilo, né? Aí aqui de novo, ó. Uma raiz cúbica vezes outra raiz cúbica gerará uma raiz cúbica. E aí, vamos multiplicar. Por que eu estou multiplicando? Olha só, a raiz cúbica de 2 vai ser um número complicado para a gente encontrar sem calculadora. A raiz cúbica de 4 também. Mas se você usar essa propriedade, ó, 2 vezes 4, 8, agora ficou mais fácil o trabalho, porque a raiz cúbica de 8 será 2. Porque se eu pegar 2 e fizer ele 3 vezes ele mesmo, volta para 8. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então a raiz cúbica de 8 é 2. Viu? Essa propriedade como facilitou a nossa vida? Legal, né? Mais alguns exemplos aqui usando a multiplicação de radicais. Ó, você observa aqui que eu tenho um número fora do radical e tenho um número dentro do radical. O que eu posso fazer é multiplicar os números que estão fora entre si e multiplicar os números que estão dentro do radical entre si. Olha só como é que está esse exercício. 2 raiz quadrada de 3 vezes 5 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6. Você percebe que seria uma operação complicada para fazer uma a uma aqui? Porque nenhum deles tem raiz exata. Ó. Raiz quadrada de 3 não é exata, a raiz quadrada de 2 não, e a raiz quadrada de 6
também não é exata. Mas, conhecendo a propriedade aqui da multiplicação, podemos multiplicar, ó, 2 vezes 5, vão ficar 10, certo? Multiplicamos números fora do radical. Agora, raiz quadrada vezes raiz quadrada vai dar origem a uma nova raiz quadrada. E multiplica quem está dentro, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. Olha lá, agora ficou fácil a gente resolver isso, ó. É 10 vezes a raiz quadrada de 36. Vamos puxar um pouquinho para cá, ó. Então, ficou 10 vezes a raiz quadrada de 36. Viu como ficou mais fácil, não é? Porque eu tenho 10 vezes, ó, a raiz quadrada de 36 é exata, vai dar 6. Então, 10 vezes 6, 60. Olha só, uma operação que parecia complicada, depois tornou-se fácil, usando a propriedade da multiplicação aí, tá certo? Assim como a da divisão também, poderá facilitar a sua vida em alguns momentos, tá legal? Mas vamos lá, ó. Eu tenho 3 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8. Do jeito que está complicado, porque a raiz quadrada de 2 não é exata e a raiz quadrada de 8 também não é exata. Mas eu posso fazer aqui, ó. Eu tenho só o 3 fora, não é? Eu vou manter o 3 e vou multiplicar os dois radicais, ó. Raiz quadrada vezes a raiz quadrada vai dar origem a uma nova raiz quadrada. E 2 vezes 8, 16. Ó, agora cheguei na raiz de 16, é muito mais fácil do que fazer raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 8, não é? Olha lá, ó, esse 3 permanece e a raiz quadrada de 16 é exata, é 4. Então 3 vezes 4, 12. Olha lá como facilita a vida nos cálculos aí, hein? Mesmo procedimento aqui, ó. 2 vezes a raiz quadrada de 18, 18 não é uma raiz exata, vezes a raiz quadrada de 2, que também não é exata. Então nós vamos multiplicar para, no mínimo, de duas raízes ficarmos com uma só para trabalhar. O 2 está sozinho, vamos manter o 2 e multiplicar. A raiz quadrada vezes a raiz quadrada vai dar origem a uma nova raiz quadrada. E 18 vezes 2, 36. Olha aqui, ó, que tranquilo que ficou, não é? Então vai ficar 2 vezes a raiz de 36. Fica 2 vezes a raiz quadrada de 36 dá 6. E 2 vezes 6 vai dar 12 de novo. Você viu que fácil? Que tranquilo que é isso daí, né? Lembrem, onde tem um valor inteiro, um número, né? E um radical, sempre tem um sinalzinho de vezes, ó, que não precisa aparecer ali na expressão. Tá legal? Essa aqui também é simples, ó. Raiz quadrada de 3 não é exata, vezes a raiz quadrada de 3, que também não é exata. Mas se eu multiplicar as duas, vai me gerar uma raiz exata. Quer ver? Ó? Raiz quadrada vezes a raiz quadrada vai dar origem a uma nova raiz quadrada. E 3 vezes 3, 9. Extraindo a raiz quadrada de 9, 3. Fácil, né? O que parecia complicado, ficou fácil aí. A mesma coisa aqui, ó. Raiz quadrada de 5 não é muito fácil de encontrar, não é? Vai ser 2, mais alguma coisa, vezes a raiz quadrada de 5 de novo. Então, o que fica mais fácil? Ó? Raiz quadrada vezes raiz quadrada vai dar origem a uma nova raiz quadrada. E 5 vezes 5 vai ficar 25. Olha só como ficou fácil a vida da gente. Ó. A raiz quadrada de 25 é 5. Tá aí. Você viu como é importante, né, você conhecer a multiplicação de radicais aí? Como ele pode facilitar a nossa vida em exercícios futuros aí que nós teremos que resolver? Queridos, esse foi o primeiro capítulo nosso de radiciação. Depois teremos outros aí para completar esse trabalho aqui. Tá legal? Bom, mas por hoje a missão era essa, ela está cumprida. Se você gostou do nosso material, deixa um like pra gente aí e se inscreva no nosso canal. É importante a gente continuar aí com o nosso trabalho de ajudar o povo todo aí. Tá legal? O povo estudantil, né? Um grande abraço e até a próxima.